Estamos iniciando mais uma série de estudos e o tema geral desta semana é Crise de Identidade. E como verso para memorizar, nós temos Isaías 1, verso 18, onde lemos: Venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, diz o Senhor. E falando em crise de identidade, nós lembramos o grande pensador Bauman com a teoria da sociedade líquida, onde ele diz que as pessoas que estão vivendo nesta sociedade pós-moderna, uma sociedade considerada líquida, elas perdem a sua identidade com mais facilidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, reconhece-se atualmente um transtorno chamado TDI, transtorno dissociativo da identidade, ou seja, ele é também conhecido como um transtorno das múltiplas personalidades, onde a pessoa tem um comportamento como se ela fosse duas pessoas ou até mais. A OMS também já reconhece a existência do transtorno da distorção corporal, o chamado TDC. Ele é capaz de provocar estragos quase que irreparáveis na questão da autoestima, porque a pessoa tem uma ideia completamente errada da sua própria imagem. Existe ainda a dismorfobia, que também é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e é considerada uma síndrome de distorção da própria imagem. Essa síndrome pode levar uma pessoa a passar a vida inteira praticamente fazendo plásticas e procedimentos estéticos para mudar a sua imagem. E o que essa introdução nossa tem a ver com o nosso tema, baseado no livro de Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós? É que Isaías conta a história do povo de Israel, uma história onde o povo de Israel se afastou de Deus, mas eles se afastavam de Deus e ao mesmo tempo eles faziam uma espécie de jejum e de sacrifícios, mas que não tinham um profundo arrependimento em seu coração. Por isso que nós falamos aqui do transtorno, principalmente o TDI, que é o transtorno dissociativo da identidade, ou seja, é um transtorno onde a pessoa pode ter múltiplas personalidades, ou seja, ela pode viver como se ela fosse duas pessoas ou mais. Talvez era o que acontecia exatamente com o povo de Israel na esfera espiritual. Israel queria adorar ídolos e ao mesmo tempo oferecer sacrifícios ao Deus vivo. Eles tinham essa dupla personalidade espiritual, nós podemos chamar assim, que é uma falta de arrependimento, não é uma doença. Na esfera espiritual de Israel não podemos considerar que eles tinham uma doença, eles tinham sim, era a falta de espiritualidade e compromisso com Deus, por isso agiam parecido, ou seja, de forma semelhante a essas pessoas que têm esse transtorno chamado TDI. O profeta Isaías, filho de Amós e pertencente à linhagem real, foi chamado ao cargo profético quando ainda jovem, ao final do reinado de Uziá, em 790 a 739 a.C. Durante a correição de Jotã, aproximadamente 750 a 739 a.C., seu ministério continuou pelo menos 60 anos e englobava os reinados de Uziá, Jotã, Ahaz e Ezequias. O livro de Isaías começa com uma declaração de crise de identidade do povo de Israel, o povo de Deus, um chamado à mudança e uma oferta de perdão por parte de Deus. Havia ali uma crise de identidade, de acordo com o relato de Isaías 1, versos de 1 a 9, havia também uma aparência de misericórdia, eles conseguiam fingir uma religião, só que Deus sabe o que vai no nosso coração. Havia também uma oferta de perdão da parte de Deus, Isaías 1, verso 18. Havia também uma oportunidade de decidir. O povo de Israel não poderia estar adorando a ídolos
e tendo um compromisso com Deus. Deus disse claramente na sua palavra que Ele não aceita esse tipo de adoração. Ou você se entrega completamente a Deus, ou se houver alguma reserva, você está tendo um compromisso com Satanás, o diabo. É uma oportunidade também de decidir. O povo de Israel teve essa oportunidade. E um ponto sem retorno. Chega um momento em nossa vida que a nossa decisão finalmente é selada e não tem mais retorno. Isaías 5, versos de 1 a 7. E muitas pessoas no mundo, nós podemos até talvez não acreditarmos nisto, mas estão cometendo o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado onde a pessoa não sente mais desejo de pedir perdão, e aí comete o pecado contra os apelos do Espírito Santo e é selado então como um pecado imperdoável. Havia, como nós já dissemos antes, uma crise de identidade. Isaías 1, verso 3, chega a dizer o seguinte: o boi conhece o seu dono, e o burro conhece a manjedoura de seu senhor. Israel não entende, diz o Senhor, meu povo não tem conhecimento. Em 2 Reis 15, 20, em 2 Crônicas 26, 32, contém o período histórico em que o ministério de Isaías foi desenvolvido. No final do reinado de Uzá, Deus faz uma proclamação, colocando o céu e a terra como testemunhas. Versículos 2 a 4, Israel tinha esquecido quem era seu Senhor. Ele havia perdido a sua identidade. Como resultado da falta de comunhão com Deus, eles estavam sofrendo sérias perdas. No versículo 5 a 8, a Bíblia diz isso. Israel teve sérios prejuízos ao se afastar de Deus, mas ainda havia um remanescente fiel. Versículo 9. E vejam só em que resultou a atitude da decisão do povo de Israel. O que eles realmente estavam fazendo? Eles estavam deixando o Senhor para amar os ídolos e seguindo a depravação. Por quê? Porque seu coração estava cheio de maldade e pecado. Como a Bíblia diz, eles não tinham conhecimento, eles não compreendiam o Senhor e se rebelaram contra Deus. E o que havia de errado com eles? Essa atitude deles trouxe algumas consequências? Sim, a Bíblia afirma que haviam feridas em seu corpo, o país estava destruído completamente e as cidades estavam em chamas, consumidas por fogo, e eles estavam como uma espécie como um estado de alguém que foi saqueado pelos seus inimigos. Este era o estado do povo de Israel, o povo que se afastou do seu Deus. Agora, o que Deus estava fazendo? Deus estava tentando libertar seu povo e buscando abençoar o remanescente fiel para que ele pudesse ser a luz e o povo pudesse retornar aos caminhos do Senhor. Mesmo com toda essa situação do povo, de um verdadeiro torpor espiritual, em Isaías 1, verso 13, mostra que havia um ritualismo podre, ou seja, uma falsa adoração. E Deus diz o seguinte: não me traga mais oferta vã. Incenso, esse incenso de vocês aí, essa atitude de vocês, é uma abominação para mim, diz o Senhor. Também os sábados, para convocar a assembleia, eu não posso suportar, disse Deus, suas festas solenes são perversas. Como poderia o pecado, ou seja, a iniquidade, ser algo que Deus ordenou? Deus não ordenou Israel fazer aquele tipo de adoração. Por isso que no versículo 13, capítulo 1, Deus deixa claro que ele não aceita essa adoração falsa. Enquanto ofereciam sacrifícios, dando uma aparência de piedade, e rezavam, ou seja, oravam, levantando as mãos a Deus, essas mãos estavam cheias de sangue, por violência e injustiça com os fracos. A Bíblia diz isso no versículo 17, capítulo 1 ainda. Seus rituais não foram acompanhados de arrependimento. Eles estavam vazios. Deus os considerava pecado
Este erro foi repetido outras vezes no povo de Deus, muitas vezes se afastando de Deus, tentando fazer uma adoração falsa, tentando abraçar os ídolos e ao mesmo tempo abraçar a Deus. Mateus 23 a 28, reforça essa questão. E nós devemos ter cuidado, examinar, fazer um exame de consciência em nossa adoração, para não cairmos nesta mesma armadilha que o povo de Israel caiu, de adorar ao Senhor e estar com reservas, com idolatria em nosso próprio coração. E vendo essa situação do seu povo, Deus faz um convite, Deus faz um argumento de perdão. Em Isaías 1, verso 18, Deus diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, diz o Senhor. Deus se oferece para trocar o vermelho do sangue que cobriu as mãos dos israelitas pelo branco da sua pureza. Ele quer perdoar nosso pecado e purificar nossos corações. Ele, Deus, só pede uma coisa: para irmos a Ele com a intenção de corrigir as nossas contas, ou seja, com o verdadeiro arrependimento. O perdão é acompanhado por uma mudança de coração, de acordo com Jeremias 31 a 34. Quando reconhecemos nossas necessidades de perdão, estamos prontos para aceitar tudo o que Deus tem para nos dar. E a mensagem bíblica aqui é clara: Deus estava com a intenção de salvar o povo. Por quê? Porque neste mundo de pecado, ou você devora ou é devorado. O pecado te devora. O pecado devora os seres humanos, a nós seres humanos, porque nós não temos a capacidade de nos livrar dele. A Bíblia diz em Isaías 1, verso 19, que se vocês, ou seja, se nós estivermos dispostos a obedecer, nós comeremos os melhores frutos desta terra. Mas a Bíblia também diz que se virarmos as costas para Deus, o pecado e este mundo terrível vai nos devorar. Aqui no versículo 19, veja bem, Deus disse o seguinte: se você quer e obedece, qual é o resultado? Come do melhor desta terra. Mas se você não quer e se rebela, é consumido. Deus propõe a solução. Agora a decisão é nossa. Deuteronômio 30, verso 19. Em Isaías 1 mostra uma oferta de pacto semelhante a outros convênios feitos antes e comuns naquela época. Deus fazia pactos com o seu povo a fim de salvá-los. O que Deus fez? Isaías mostra um relato que haviam condições no pacto. Havia também referência a testemunhas. Deus chegou a chamar os céus, a sua criação, como testemunha. Ele propôs a bênção e a maldição para que o homem use o livre-arbítrio e escolha a vida e a bênção. Por mais que tenhamos pecado, ou tão longe que nos afastamos de Deus, não há limite para a graça divina. Ele está sempre disposto a nos perdoar. Mas convém salientarmos que ali havia também um sinistro cântico de amor. Isaías 5, verso 5. Vou, portanto, mostrar-lhe agora o que vou fazer com o meu vinhedo. Eu vou tirar sua cerca e ele deve ser consumido. Trareis sua cerca e ele será esvaziado. O que mais você poderia fazer com o meu vinhedo? Continua no versículo 4. Que eu não fiz nele. Embora o perdão de Deus não tenha limite, é bom lembrarmos que esse texto está nos dizendo o seguinte: que nós podemos limitá-lo, rejeitando-o a um ponto sem retorno. Este que é o perigo, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32. E alguém pergunta: mas é possível que um ser humano cometa o pecado contra o Espírito Santo? É possível sim. Milhões neste mundo têm cometido o pecado contra o Espírito Santo. Veja o texto lá em Hebreus 6, versos de 4 a 6. Parar de ouvir os apelos do Espírito Santo é um ponto difícil de alcançar, mas não é impossível.
A paciência divina não se cansa. 2 Pedro 3, verso 9. A chamada dele é contínua, de Deus. Deus fará tudo o que puder para nos impedir de passar por esse ponto. Mas a decisão é nossa. Se nossa decisão teimosa de não querer ouvir a voz do Espírito Santo, pode fazer nossa alma deserta. Versículo 6. E finalizando esse estudo, nós aprendemos que devemos dar a Deus todos os nossos corações. Aí você pode perguntar, mas eu só tenho um coração. Mas dar a Deus o coração aqui é uma linguagem simbólica, é entregar tudo a Ele. Ou seja, a mudança a ser feita em nós, ela não será feita se nós não entregarmos tudo, pela qual devemos ser transformados de acordo com a semelhança divina. Esse texto é de uma escritora americana muito inspirada, Ellen Goldwhite, em Caminho a Cristo, que é um dos livros mais vendidos até hoje. Página 43. A confissão não é aceitável para Deus se não for acompanhada de arrependimento sincero e reforma. Deve haver mudanças determinadas na vida. Tudo que ofende a Deus deve ser deixado. Tal será o resultado da verdadeira tristeza pelo pecado, que é o arrependimento. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça salvadora.